Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, em algumas tradições alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em algumas versões, domínio próprio. Nós estamos alguns dias, algumas semanas ministrando sobre o fruto do Espírito, e cada domingo uma responsabilidade maior vem sobre as nossas vidas. Eu não sei como os irmãos têm recebido as palavras que têm sido ministradas, mas tem mexido muito comigo, porque são coisas que nós sabemos, que nós já aprendemos ao longo da nossa vida cristã, mas muitas vezes nós vamos dando importância a tantas outras coisas, e nós vamos esquecendo da responsabilidade que temos em Deus de gerar esse fruto do Espírito. Como a gente tem aprendido, o fruto do Espírito é algo que é produzido do Senhor, do Espírito Santo em nós, mas que acontece interiormente nas nossas vidas, e nós devemos praticar, colocando em prática na nossa vida, cada pedacinho desse fruto. Nós temos lembrado a cada domingo sobre a necessidade de nós estarmos ligados à videira que é Cristo, e nós somos os ramos, e quem produz o fruto é os ramos. E a palavra de Deus sobre as nossas vidas diz assim: se nós não produzirmos o fruto, nós seremos cortados e jogados na fornalha. É uma responsabilidade grande. Eu sei que muitas vezes a gente tem escutado sobre isso, irmão, em nome de Jesus. Isso não é verdade. É verdade sim a misericórdia, que é a palavra que eu queria dizer e falar, mas não na maneira em que nós usamos essa palavra. Nós achamos que nós podemos levar a nossa vida de qualquer maneira, sem responsabilidade, sem cuidar das nossas vidas, achando que somente por um encontro que nós tivemos, porque um dia nós abrimos nosso coração e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é suficiente para que nós possamos ter a nossa vida eterna garantida. Na verdade, aquilo foi um momento em que você nasceu de novo, mas a manutenção da graça do Senhor é algo que depende de mim, depende de você. A manutenção da graça é uma responsabilidade minha e sua. A manutenção do presente maior que Deus nos deu, que é a salvação, depende de mim, depende de você. E esses textos que nós temos lido, na verdade, a gente tem focado apenas num versículo, e em cada pedacinho desse fruto nós temos abrido a Bíblia e aprendido alguns, validado esses ensinamentos através da palavra. Mas isso mostra que muitas vezes tem algo na nossa vida que nós não estamos produzindo. E se nós não produzimos o fruto na sua totalidade, nós não estamos produzindo o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é inteiro, integral, com todos os pedaços. Não é simplesmente um pedacinho dele. Aí eu sou uma pessoa que consigo muito ser feliz. Eu consigo ser longânimo, benigno e até ajo com bondade. Não é suficiente. A gente precisa produzir o fruto, os 9 frutos, pedaços do fruto do Espírito para ser total. Porque é assim que Deus espera de cada um de nós. E tem sido profundo, porque muitas vezes a gente até leu esse texto por muitas vezes na nossa trajetória cristã, mas muitas vezes nós não demos a real importância naquilo que realmente significa. E hoje nós vamos aprender sobre 2 pedacinhos que são fundamentais para a nossa vida cristã. O primeiro é mansidão. Mansidão. A gente vai ver o que realmente significa verdadeiramente ser manso. Eu sei que para algumas pessoas, essa palavra manso, talvez você já nasceu com uma propriedade de ser mais calmo, mais tranquilo, de lidar com as suas situações, as situações da sua vida de forma diferente, de você pensar antes de agir. Talvez isso você já tenha desenvolvido naturalmente, mas talvez falta intensidade nessa mansidão. Alguns têm tido muita dificuldade para lidar com essa questão da mansidão. Talvez sanguíneo, explosivo. No momento em que uma situação acontece, não pensa antes. E no lugar de agir de forma mansa,
age de forma agressiva, solta palavras que na verdade não eram palavras que gostaria de soltar, mas naquele momento ferve, o seu corpo ferve, estremece, e você não pensa mais racionalmente, pensa irracionalmente, com o seu inconsciente, e você começa a produzir daí um fruto que não é mansidão. Daí você começa a deixar com que as obras da carne, ela venha sobre a sua vida. Mansidão, se a gente for procurar no dicionário, é isso que nós temos feito a cada domingo, buscando aquilo que os homens falam sobre cada palavra, cada pedacinho desse fruto, e depois nós procuramos na palavra de Deus para entender o que realmente significa. Mansidão, segundo o dicionário, ele diz que é característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas ações. Ser manso, ao contrário, o oposto de ser manso é ser agressivo e rude. Então a pessoa que é mansa, ela pensa antes de agir, ela cuida das palavras, ela consegue lidar com sutileza todas as questões da sua vida. A pessoa que não tem mansidão, na verdade ela passa a ser uma pessoa rude, uma pessoa agressiva, que é o antônimo, aquilo que a palavra significa ao contrário. A gente tem vários textos da palavra de Deus que refletem a importância e o que significa verdadeiramente ser manso. Tem uma experiência que foi de Moisés. Moisés passou por muitas dificuldades quando ele se colocou na posição do Senhor, de poder conduzir o povo, de sair do Egito e ir até a terra prometida. E ele passou por muitas situações em que ele teve que lidar com a mansidão. Milhares de pessoas seguindo ele, e no momento as coisas não aconteciam como deveriam acontecer, e as pessoas se levantavam contra ele, e ele como líder, como um homem de Deus, como refletindo a imagem de Deus, aonde ele estava aí conduzindo o povo, ele tinha que praticar a mansidão. Então ele teve que desenvolver esse pedaço desse fruto do Espírito para que ele pudesse conduzir com sabedoria, com a unção divina, levar o povo de um lugar até outro lugar. Geralmente, quando nós não utilizamos da mansidão, é porque nós estamos vivendo num momento de conflito. Geralmente é nos momentos difíceis, quando somos contrariados, ou quando as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. Nesse momento revela se nós temos ou não a mansidão, se nós estamos agindo de maneira correta, diante daquilo que o Senhor propõe para a gente, ou se a gente está deixando com que as obras da carne venham sobre a nossa vida e a gente age de forma dissoluta, sem pensar. Age de uma forma não conduzida pelo Espírito, mas abrindo espaço para que o diabo venha sobre as nossas vidas e destrua tudo aquilo que talvez nós construímos. Moisés, no capítulo 12 de Números, verso 1 e 3, queria que você abrisse, fica com a Bíblia na mão, porque a gente vai andar bastante sobre ela, através dela. E eu queria que você abrisse em Números capítulo 12, verso 1 e 2, a gente vai ler, e 3. Era um momento bem... ele começa a ter uma retaliação da sua família contra ele. Uma decisão que ele toma, a família vai contra essa decisão e é colocado em xeque a decisão que ele toma. E eles começam a dizer sobre Moisés, levantar falso testemunho de Moisés. No momento em que qualquer um de nós que não tenha desenvolvido a mansidão, talvez agiria de forma agressiva, talvez com ódio, talvez sendo rude, mas ele com muita sabedoria e desenvolvendo a mansidão soube lidar com a situação. Então, Números capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Então, as pessoas mais importantes, pessoas que estavam próximas a ele, a sua irmã, e de repente se levanta contra ele no momento em que era o braço direito dele. E eles disseram: por causa da mulher cuxita que tomara, por enquanto tinha tornado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, e o Senhor o ouviu? E era Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só, ele, diante dessa situação, ele poderia usar da sua autoridade para explodir e trazer destruição, porque toda vez que a gente explode, a gente vai machucar pessoas que estão perto de nós. Ele poderia ter pego e explodido nesse momento, mas ele usa de mansidão para que pudesse, de forma certa, diante daquilo que Deus tinha para ele, para resolver as questões. Poderíamos citar aqui inúmeros homens de Deus, pessoas que deixaram a sua marca, a sua história, e que lidaram com momentos de conflitos, e que diante dos conflitos, tiveram que ir contra a natureza humana e agir com mansidão, e que tiveram muito proveito por conta disso. Em Provérbios capítulo 15, verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, quando a gente age com mansidão, a gente domina a situação, e aquilo que sai da nossa boca sai pensado, sai dentro de uma direção de Deus para a nossa vida. E em Provérbios 15 ele diz o que acontece com as pessoas que agem de forma mansa e aqueles que agem sobre o momento da ira. Se você não agir, se você não cuidar com as palavras que sairão da sua boca e não agir de forma mansa, você pode trazer total destruição para o momento em que você está vivendo. A gente está alguns dias já, algumas semanas também, eu tenho colocado algumas mensagens curtas falando com um tema de uma série dizendo aprendendo a brigar. Eu acho que todo mundo que me segue pelo celular, eu tenho mandado enviado. E algumas atitudes que a gente tem que ter diante dos conflitos da nossa vida. A forma que nós precisamos agir para que nós não venhamos a errar. E nessa série eu tenho usado como referência uma panela de pressão. Quem viu? A panela de pressão, por que a panela de pressão? Porque a panela de pressão, quando você coloca no fogo, você coloca água, feijão, ou se você faz uma carne de panela, você joga tudo lá dentro, tampa a panela e coloca no fogo, vai ter uma pressão muito grande ali dentro daquela panela. Só que no final, quando você abrir, vem aquele cheiro gostoso daquela carne de panela, daquele feijão maravilhoso. Só que para que a panela possa cozinhar e trazer um proveito para nós, ela tem um escape. E a gente tem aprendido que esse escape é ações e atitudes que nós precisamos tomar cuidado na hora dos nossos conflitos. Porque se você não tiver esse escape, se você não tiver aquele negocinho que fica girando, aquela tampinha que fica em cima da panela de pressão, que na verdade quando a pressão está muito forte, ela joga o excesso de pressão para fora, no lugar de sair um feijãozinho bom ou uma carne de panela, vai explodir a panela. E quando a panela explode, machuca todo mundo quem está perto. Aqui é a mesma coisa. Quando nós lidamos com uma situação de conflito que nós estamos vivendo, se a gente não usar com a mansidão, que é algo, é parte do fruto do Espírito, então você tem dentro de você. Irmão, o que você precisa entender é que todas as partes do Espírito, do fruto do Espírito, você tem produzido dentro de você. Só que você precisa tomar posse disso. Porque talvez isso que está sendo produzido, que o Espírito Santo vem fazer dentro de você, não é algo que faz parte da sua natureza humana. O que é parte da tua natureza humana são as obras da carne, que estão nos versículos anteriores do Gálatas capítulo 5. O que você precisa desenvolver, mas que está dentro de você, é o fruto. Só que você tem que se permitir viver isso. Depende de você. Sabe por que depende de você? Por conta do livre-arbítrio. O poder de decisão está sempre na nossa mão. Você pode fazer ou não. Deus respeita a sua decisão. Mas você tem dentro de você. Só você acessar o Espírito Santo, que caminha, que anda com você, é fruto do Espírito, já está aí dentro. Só precisa produzir para fora. Só precisa jogar para fora, viver isso. Então que em nome de Jesus, você possa entender sobre a necessidade de nós sermos mansos, de resolver as nossas questões da nossa vida, em todas as áreas, utilizando-se da mansidão. Não precisa abrir, eu vou ler em Salmos capítulo 37. Se você quiser abrir, fica à vontade. Mas Salmos capítulo 37, verso 11, tem uma promessa de Deus para aqueles que são mansos. E essa promessa serve para mim e para você, irmão. Em nome de Jesus,
Deus é tão maravilhoso que garante para a gente resultados diferentes quando a gente pratica e vive o fruto do Espírito. E vai além, Ele dá mais do que nós merecemos quando a gente vive aquilo que Ele ordena nas nossas vidas. Salmos de número 37, verso 11, diz assim, ó: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós estamos aprendendo, já aprendemos daquilo que significa paz, que também é um pedaço do fruto do Espírito. E a mansidão vem nos garantir esse pedaço do fruto do Espírito que é a paz. Irmão, já tenho falado aqui algumas semanas, tem duas coisas na vida do ser humano que o ser humano busca ter. Duas, você vive em função dessas duas coisas, que é paz e alegria. Você busca ter paz e alegria em tudo. Você trabalha porque você quer ter paz e alegria. Você quer levar alegria para a tua casa. Você casa para ter paz e alegria. Você vive em função de paz e alegria. Quando isso falta, paz e alegria, se adoece. Quando a pessoa está em depressão, porque foi roubada a paz e talvez foi roubada a alegria. Por ela não ter uma dessas duas coisas, ou as duas coisas, ela adoece. Quando a gente tem a paz e a alegria, nós começamos a viver uma vida que Deus prometeu para a gente, que era uma vida abundante. Daí de repente vem uns salmos inspirados, salmos de Davi, inspirado por Deus, do qual vem dizendo para a gente, se a gente tiver a prática da mansidão, nós vamos conseguir desenvolver sobre a nossa vida abundância de paz. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas não ficou só no Antigo Testamento não. Abre a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus, lá nos Evangelhos, 5, verso 5. Agora Jesus falando, Jesus validando essa palavra. Mateus capítulo 5, verso 5. Jesus vem e chancela essa palavra, esse cântico de Davi, dizendo assim, ó: bem-aventurado, feliz os que choram, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, eu disse que são duas coisas que o ser humano busca: paz e alegria. Amém? O texto de Davi, ele diz que se nós permanecermos em mansidão, nós vamos receber abundância de paz e herdaremos a terra. Vem Jesus, ele vem dizendo, ó, bem-aventurado, que o significado da palavra bem-aventurado é muito feliz. Muito feliz. É os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, você vai ter abundância de paz, muito feliz, e ainda de quebra, herdarão a terra. Simplesmente porque você colocou em prática um pedacinho do fruto do Espírito que vem recheado de promessa, que é a mansidão. A maneira em que nós nos lidamos, que nós falamos com as pessoas. Esses dias eu estava num curso e tem uma regra que eu tenho falado aqui na igreja, mas aqui vale repetir, que diz, essa regra chama regra 10-90. Sei que tem bastante gente que já ouviu falar sobre ela. E ela é tremenda, porque fala sobre mansidão. Essa regra 10-90, ela diz o seguinte: 10% é o que nos acontece, 90% é que nós iremos fazer com o que acontece. 10% é o que você está vivendo, a situação em que você está vivendo. 90% é a maneira que você vai agir diante da situação, do que aconteceu. Irmão, se você entendeu isso, e você está no meio de uma crise, de uma situação, de um conflito, se você pensar que aquele momento que você está vivendo é apenas 10% que vai ditar o que vai acontecer aos 90%, que vai ser a partir do momento em que você vai abrir a sua boca, ou você vai de alguma forma agir de alguma maneira, se você agir com mansidão,
você vai ter êxito nos 90%. Os 10% vai perder seu significado, você vai inibir aquilo que aconteceu com 90% de uma ação que você tomou de forma sábia, usando a mansidão. Seja manso, em nome do Senhor Jesus. O homem, a história da Bíblia que mais reflete o que significa mansidão e que viveu a mansidão, lógico que tem vários personagens, como assim nós já lemos, mas existe um que é modelo para nós, que foi Jesus. Jesus, ele foi sempre, na sua essência, ele foi manso. Jesus sabia falar com as pessoas. Jesus sabia dar as respostas certas. Jesus não agia com agressividade. Teve um momento na história de Jesus que porque o momento era para isso, ele exorta o povo diante de algo que eles estavam fazendo da igreja um comércio. Mas aquele momento era necessário ele agir daquela forma, mesmo diante daquele momento do qual ele vira as mesas e ele começa a exortar as pessoas. Ele não pecou, ele não agiu em pecado, na verdade ele agiu de maneira sábia, porque daquele jeito era que as pessoas precisavam ouvir e entender que não poderiam fazer da igreja um comércio. Mas Jesus sempre lidando com mansidão, sempre, sempre. Não vamos ler, mas em Isaías 53, 7, já dizia aquilo que Jesus ia viver depois, porque o livro de Isaías, ele é o evangelho do Antigo Testamento, é a revelação daquilo que acontece no Novo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, aquilo que Isaías disse no capítulo 53, 7, acontece com Jesus. E o texto diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Sendo preso injustamente de algo que ele não fez, sem pecado, sem nada que pudesse condená-lo, ele se cala. Ele tem uma atitude de mansidão. Talvez o que o povo queria é que ele pudesse agir de forma diferente, explosiva, dando lugar ao diabo. Mas não, ele age com sabedoria e com mansidão. No momento mais difícil da sua vida, quando ele estava sendo preso, julgado por algo que não fez. Então, que em nome de Jesus, que você possa ser a imagem e a semelhança de Deus. Em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 12, verso 21, diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não dê cuidado com o que fala. Cuidado da forma que você age. Haja com mansidão. Amém? E o outro fruto do Espírito, pedacinho do fruto do Espírito que nós vamos ver hoje, é a temperança, domínio próprio, que tem tudo a ver com mansidão e com as outras palavras que já foram ministradas aqui. É o domínio próprio, é você ter o controle sobre a sua vida e sobre as suas ações. O domínio próprio não é por acaso que ele está em último dos 9 frutos do Espírito. Lembrando que a gente tem um que nós pulamos no início. Lembra? Qual foi o primeiro que nós não falamos ainda? O amor. Mas o primeiro é o amor e o último é o domínio próprio. Por que será que ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa para o último o domínio próprio? Porque se você não tiver desenvolvido esse pedaço do fruto do Espírito, você não vai conseguir colocar em prática os outros pedaços. Porque domínio próprio é você se dominar-se a si mesmo. É de você ter o controle da sua vida nas tuas mãos. É você saber que a decisão, se você vai para a direita ou para a esquerda, está na sua mão. E você ter o domínio se você deve ir para a esquerda ou se você deve ir para a direita. Domínio próprio é dominar-se a si. Lembra no primeiro dia que nós começamos a falar aqui, nós dissemos que a obra da carne, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. E que as obras da carne não é um fruto a ser desenvolvido, mas ela já existe em nós. Que o fruto do Espírito, ele inibe as obras da carne. Mas as obras da carne, se você não desenvolve o fruto do Espírito, automaticamente vai gerar obras da carne. Porque na essência, o que gera, o que está na nossa vida, são as obras da carne.
Se você não se dominar, se você não tiver domínio sobre você, a produção sua, o que vai aparecer na verdade, porque já está dentro de você, é a obra da carne. Aí você vai cometer pecado, aí você vai se distanciar da presença do Senhor. Então a necessidade de a gente ter o domínio na nossa mão. Esses dias aconteceu uma situação, eu nem lembro com quem, nem com quem eu estava falando. Mas eu soltei uma frase. E essa pessoa que estava junto comigo, ela não gostou muito da frase, mas depois eu expliquei. E ele entendeu que essa frase é verdadeira. Eu estava dizendo para ele de uma pessoa, eu disse assim, ó, essa pessoa, só Deus para poder ajudar ela mudar. Na hora que eu falei isso, eu disse assim, não, peraí, vou arrumar a minha frase. Ele falou, por que, pastor? Essa pessoa, nem Deus é o suficiente para poder mudar essa pessoa. Daí ele falou assim, ô louco, pastor, como é que você me fala uma coisa dessa? Deus Todo-Poderoso, soberano, Ele não tem poder para mudar uma pessoa? Deus disse assim, não, eu disse que nem Deus pode. Por quê? Porque se a pessoa não quiser deixar Deus agir, nada vai acontecer. Então nem Deus. Porque Deus respeita o poder de decisão, Deus respeita o livre-arbítrio. Ele respeita aquilo que nós queremos para a nossa vida. E se a gente não tiver esse controle nas nossas mãos, que é tão poderoso, uma das coisas mais poderosas que o Senhor entrega nas nossas mãos, sabe qual é? O domínio, o livre-arbítrio. É o maior presente que Deus nos deu. De você poder decidir sobre a sua vida. Irmão, você já pensou como seria se você não pudesse decidir sobre a sua vida? Se você não pudesse decidir se anda para a direita ou para a esquerda? Se você não pudesse decidir nada, e tudo que estava escrito sobre você iria acontecer, talvez contra a sua vontade, Deus ele é maravilhoso, Ele entregou nas nossas mãos o poder de decidir, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Pai que Ele quer que os filhos dEle, eu e você, decidamos amá-lo, decidamos entregar o controle que Ele nos entregou na nossa mão do livre-arbítrio, nas mãos dEle. A decisão precisa partir de nós. Se você não decidir isso, se você não tiver controle sobre isso, irmão, não vai dar certo. Se você não entender que você é pequeno e que você precisa do Espírito Santo que está dentro de você, para que possa te ajudar a desenvolver o domínio próprio, você não vai conseguir se dominar. E você vai errar. E você vai falhar. E você vai tomar um monte de atitudes que é contrária talvez àquilo que você gostaria. E talvez o que hoje tem feito toda a diferença na sua vida é a falta do domínio próprio. Talvez você desenvolveu um pedaço do fruto inteiro, mas ainda não tem conseguido ter o domínio sobre as suas vontades. Ter domínio próprio é você pegar aquilo, as suas vontades, você enterrar elas e deixar com que as vontades de Deus sejam sobre a sua vida. Domínio próprio. Domínio próprio é você ter o controle da situação e de quem você é. Domínio próprio é você direcionar a sua vida em direção a um caminho, que esse caminho só existe um, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Você ter o domínio de todas as coisas e focar nas coisas do Senhor. Hoje faz tempo que me incomoda o meu cachorrinho. E eu sou bem observador. E eu fico olhando as coisas acontecer. E o meu cachorrinho, ele me incomoda bastante. Então, meu cachorrinho, ele é terrível. Ele não obedece. E um dia, alguns anos atrás, nós descobrimos uma bolachinha que ele ama, que ele gosta muito. E toda vez que ele tinha que entrar dentro de um lugar que é onde ele fica preso à noite, em alguns períodos do dia, era um sacrifício para pegar ele. A gente ia pegar ele, tinha que a Nina de um lado, eu de outro, o Pedro, a gente juntava todo mundo da casa para tentar pular, agarrar ele, para levar ele para onde ele tem que ficar preso, por um momento. É uma loucura. Até a gente descobriu uma raçãozinha, uma bolachinha. Irmão, há algum tempo já, não existe sacrifício nenhum para prender o Cookie, que é o meu cachorrinho. Porque eu simplesmente vou e pego uma bolachinha, e eu chego para ele e digo assim, Cookie,
Vem, biscoito, cookie. E ele vem pulando, querendo a bolachinha. Eu vou levando, eu jogo no lugar onde ele sabe que vai ficar preso. E ele entra para buscar a bolachinha e ele já sabe o que vai acontecer. Eu vou fechar o portão. Todos os dias. Ele come umas 2, 3, 4 às vezes dessa bolachinha que só serve para prender ele. Ele troca a liberdade dele por uma bolachinha, um momento de prazer. Quem viu o videozinho que eu coloquei? Está comprovado ou não está? E ele vai, irmão, vai certinho. E eu fico pensando que a gente é assim. Porque a gente tem consciência do que as coisas e as decisões que nós vamos tomar vai nos levar. Só que a gente não coloca o domínio próprio em prática. O meu cachorro não tem domínio próprio, porque ele é irracional. Então ele não tem domínio sobre dizer não para aquela bolachinha, porque aquela bolachinha vai escravizar ele, porque ele vai ficar preso no lugar. Então ele não pensa. Ele pensa nas recompensas imediatas, porque ele não desenvolveu, ele é irracional. Ele não tem um pedacinho do fruto do Espírito, ele não tem consciência. Agora nós somos seres humanos, conscientes, cristãos, que abrimos um dia o nosso coração e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E a gente sabe muito bem o que um passo errado, uma decisão errada pode nos levar. Mas mesmo assim, em muitos momentos da nossa vida, nós temos sido como Cook, agido de forma irracional, jogando fora tudo aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus para viver um momento de prazer. Porque a nossa vontade grita para que nós possamos usufruir daquele momento de prazer. Mas se a gente tiver desenvolvido domínio sobre nós, a gente vai aprender a dizer não para a nossa vontade, dizer sim para a vontade de Deus, que é soberana nas nossas vidas. A falta de usar o domínio próprio, de desenvolver o domínio próprio, da gente poder dominarmos a nós mesmos de forma consciente e entendendo quais as decisões que nós temos que tomar, que vai nos levar para mais perto de Deus, e quais decisões que nós não podemos tomar, porque talvez vai nos afastar da presença de Deus. E ter controle sobre essa situação é o domínio próprio. O domínio próprio, ele é regra básica para tudo que nós temos falado sobre o fruto do Espírito até aqui. Se você não tiver o domínio próprio, irmão, você não vai conseguir manter a produção do fruto do Espírito na sua totalidade. Você vai falhar. Porque numa situação difícil, você vai deixar de ser manso. Numa situação difícil, você vai deixar de ser benigno. Num momento difícil, porque você não tem controle sobre você, porque você não tem domínio sobre a sua vida, você não vai conseguir desenvolver a fé. E a fé não vai produzir paz. E você não vai conseguir ser alegre. Porque muitas vezes o caminho que você vai seguir é uma alegria mentirosa. É uma recompensa mentirosa, que vai durar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 dia, mas depois vai ser cobrado alto preço sobre a tua vida. Irmão, em nome de Jesus, que é nessa noite, você possa entender que o controle da sua vida está nas suas mãos, na mão de ninguém mais. O poder de decidir está com você. E quem precisa se dominar diante das suas vontades é você. E Deus te deu a força que você precisa. O Espírito Santo já direcionou a sua vida para mostrar para você aquilo que você precisa. Você já tem. É só você se permitir viver verdadeiramente um cristianismo verdadeiro e autêntico. Amém? A gente ora, a gente sempre ora, dizendo assim: seja feita a sua vontade. A gente ora o Pai Nosso dizendo que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. E quando na verdade, na prática, a gente tem vivido as nossas vontades. Porque nós não conseguimos nos dominarmos a nós mesmos. Em nome de Jesus, que você possa, irmão, pensar sobre essas palavras. E que você possa deixar com que o Espírito Santo possa te dar força, porque Ele te dá, para que você possa se governar e tomar as decisões corretas na sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Domínio próprio significa autodisciplina, é a capacidade de ser moderado, de dominar o ego, de controlar a si próprio. É a capacidade de governar nossos próprios desejos. É a gente entender que a decisão está na nossa vida, mas a gente precisa nos controlarmos, porque as nossas vontades podem nos levar ao erro. Se você não tiver controle sobre a sua vida, não adianta, você não vai conseguir permanecer. E a palavra de Deus, ela diz bem clara, dizendo assim: ao que vencer, receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim, será salvo. Aquele que permanecer até o fim, será salvo. Então significa que a gente vai passar por dificuldades e o Senhor não enganou ninguém. Mas irmão, você tem toda a condição de ser feliz, uma vida plena, tendo controle de todas as situações da sua vida. De ser uma pessoa mansa, uma pessoa benigna, uma pessoa que exala a essência do Senhor. Que mostra a próxima palavra do domingo que vem, que é o amor. Você tem tudo isso, está tudo disponível. Agora chegou o momento de você decidir, porque o controle está tudo na tua mão. Você tem o controle da sua vida, o domínio está aí. Domine-se a si próprio. Domine as suas vontades. Tome decisões nessa noite que possa, em nome de Jesus, ir contrário muitas vezes às suas vontades, mas a favor da vontade de Deus para a sua vida. Que a palavra do Senhor diz que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ninguém conhece. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é grandioso. Aquilo que o Senhor tem para nós, irmão, a gente não consegue ter compreensão humana para cada um de nós. A recompensa é muito grande. Quando você desenvolve o fruto do Espírito, dominando-se a si, vivendo pelo Espírito, dando controle da sua vida na mão do Espírito Santo, e você negando a si, em prol de ter uma vida plena nele, uma recompensa é grande. É mentira do diabo, que a recompensa é só lá no céu, que aqui vai ser só choro, só plantas, só desgraça. Não, o Senhor tem uma vida abundante para a gente, mas desde que a gente toma decisões certas. Tem uma vida abundante para você, uma vida feliz. Olha quantas promessas que nós já ouvimos desde quando a gente começou a falar sobre o fruto do Espírito. São promessas grandiosas que Deus tem para mim e para você, que talvez você não está vivendo, porque falta você simplesmente se permitir viver e viver intensamente o fruto do Espírito que já está produzido dentro de você. E a chave de tudo isso, o crucial de tudo isso, é você aprender a se dominar, em nome de Jesus. E nessa noite, eu queria que você fechasse os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro de nós, e sem hipocrisia, porque nós não estamos aqui, em nome de Jesus, para mostrar que nós não somos. Pelo contrário, nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui, porque a gente precisa aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa sair daqui com uma decisão tomada, porque senão a palavra é vaga, senão a palavra não faz diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos, começa a olhar para dentro de você, para a tua vida, como é que você tem vivido. A gente falou de 2 pedacinhos aqui do fruto do Espírito, e falamos o último, que é o mais importante, porque é ele que dita os outros pedaços do fruto, que é o domínio próprio, mas também a mansidão. Olha para dentro de você, em nome de Jesus. Como é que você tem sido, como é que você tem vivido? Você tem o controle de toda a situação, você tem vivido, assim como o apóstolo Paulo disse, batendo no peito, falando: ó, se você quer viver como Cristo viveu, olha para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele vivia na total dependência do Senhor, porque ele pegou o controle da sua vida e entregou nas mãos do Senhor e viveu em função do Santo. E ele podia dizer com toda a propriedade, batendo no peito: ó, se você tem dificuldade de olhar para Jesus, olha para mim, porque eu sou a imitação de Cristo. Como é que você tem sido, irmão?
Você tem deixado abandonado as suas vontades para poder viver a vontade de Deus? Você tem tido domínio sobre as situações que você tem vivido? Você tem permitido que o Espírito Santo direcione você para o caminho certo, não para o caminho de erros e talvez de recompensas momentâneas que vai custar muito para você? Ou você tem tido e administrado bem, tem entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor, do qual Ele vai te levar e te direcionar para o caminho, a verdade e a vida? Como é que você se encontra hoje? Você tem tido dificuldade? Você se dominar tem sido algo grandioso. Deus te trouxe para este lugar para que você possa sair daqui capacitado, para que o governo da tua vida esteja nas suas mãos, em nome de Jesus. Se um dia o diabo roubou o domínio da sua vida, ele vai ter que restituir nessa noite. Ele vai ter que devolver para você nessa noite. Se um dia ele colocou alguma coisa do qual ele te escravizou, hoje é dia de libertação em nome de Jesus. Hoje é dia de você viver a essência do Espírito Santo, a essência do cristianismo. Hoje é dia, irmão, em nome de Jesus, de você poder pegar, ter de volta o controle da tua vida nas tuas mãos e entregar na mão daquele que vai direcionar a sua vida da maneira certa, da maneira correta. Se você é uma pessoa que tem passado por dificuldade com relação ao domínio próprio, aquele que estoura rápido, que toma decisões sem pensar e depois vem o remorso, aquele que às vezes não pensa nas consequências e que muitas vezes vai em função das suas vontades, não da vontade que o Senhor tem para a sua vida, o Senhor quer mudar a sua história nessa noite. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a dar um passo de fé. Dá um passo de fé nessa noite. Se você é uma dessas pessoas, levanta um dos seus braços, em nome de Jesus, como se estivesse dizendo assim: Senhor, eu sou uma delas. Eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, não mais viver em função das minhas vontades. Eu quero viver em função da sua vontade. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, aprender a me dominar e que o Senhor possa ter domínio sobre a minha vida. Se você é uma dessas pessoas, em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alto, em nome de Jesus. E agora eu queria que você tivesse mais um passo de fé, que você saísse correndo do seu lugar e viesse para cá, porque aqui está a resposta que você precisa. Dá um passo de fé. Sai do seu lugar. Você que está com a mão levantada, sai do seu lugar, vem para cá. Em nome de Jesus. Vem para cá. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem para cá, em nome de Jesus. O Senhor vai te devolver. O Senhor vai te devolver o controle da sua vida nas suas mãos nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 O Senhor vai te devolver em nome de Jesus. Hoje é dia de restituição. Hoje é dia de ter de volta aquilo que o diabo roubou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale com o Senhor em nome de Jesus. A oração de poder é a sua. Levante a sua voz agora e comece a falar com Ele. Comece a pedir para o Senhor para Ele te restituir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria convidar os pastores e as pastoras para estar orando. Em nome de Jesus. Você vai colocar a mão sobre a cabeça e vai confirmar a oração das pessoas. E que a sua oração, de você que está aqui na frente, possa ser isso. Em nome de Jesus. Que você possa tomar a responsabilidade e o controle da sua vida agora. Não está mais nas mãos do diabo. O Senhor está te restituindo. E que você possa sair daqui com uma decisão de entregar o controle da sua vida, em nome de Jesus, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gilmar, vem pra cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pastor Leonel, vem pra cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora. Busca o Senhor em nome de Jesus. Busca o Senhor em nome de Jesus. Cantarachei para ler, cantará lá balabalás. Andarachura de cantarachei para ler, cantará lá balabalás. Andarachura de cantarachei. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque nessa noite nós podemos presenciar, Senhor, milagres acontecendo, restituição. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque quantas vezes nós estávamos nas mãos do diabo e entregamos, Senhor, o controle da nossa vida nas mãos dele. A liberdade foi nos roubada, a alegria foi nos roubada, a paz foi nos roubada. Mas hoje nós cremos, ó Pai, no Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar. E através do Espírito Santo, que significa tudo aquilo que nós precisamos, que é parte do Senhor, que é nosso Deus, que habita em nós. Nós, ó Pai, pegamos de volta, Senhor, o controle nas nossas mãos. E agora, Senhor, nós tomamos uma decisão. Nós saímos daqui com uma decisão de entregar, Senhor, o controle, a direção da nossa vida nas Tuas mãos. Que seja feito não mais a minha vontade, não seja mais a nossa vontade, mas que seja feito a Sua vontade em nós. Pai, obrigado. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, pela obra grandiosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pela restituição que hoje o Senhor entrega nas nossas mãos. Que a partir de agora, Senhor, nós entendemos que quem governa a nossa vida é o Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, que nós possamos ter o domínio próprio dentro de nós, esse pedacinho do fruto do Espírito, e que nossa decisão, ó Pai, no domínio do nosso eu, possa ser, Senhor, andar no caminho aonde o Senhor está presente, andar na verdade do qual só o Senhor é, só o Senhor tem, de viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós, de eternidade a eternidade. Obrigado a Deus por essa noite. Cuida de nós sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você pudesse se assentando em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Quem foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Quem sai com a restituição nas mãos nessa noite? Glória a Deus. Irmão, o diabo não vai desistir de você. Não vai desistir. Ele nunca desiste. Uma das qualidades do diabo é a persistência. Ele não desiste. Ele vai tentar de todos os jeitos pegar de volta o controle da sua vida. Ele vai tentar de todos os jeitos, naquilo que você é mais fraco, ele vai tentar de alguma forma fazer você tomar decisões erradas e não colocar em prática aquilo que nessa noite o Senhor te entregou, que é o domínio próprio. Por isso, irmão, em nome de Jesus, vigia. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Toma decisões nessa noite de viver uma vida de oração, de entrega, de busca, de viver a palavra. Faz prova com Deus. Você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que tudo aquilo que você deixou ou permitiu que o diabo pudesse vir e colocar algemas e te trancar, tirando e roubando o controle da sua vida, você foi feliz, alegre momentaneamente, e o custo foi grande, mas o Senhor quer te dar de volta algo para o diabo nunca mais pegar de novo nas tuas mãos. Mas você só vai conseguir se você viver uma vida autêntica, fazendo com que o fruto do Espírito todos os dias, esse pedaços do fruto do Espírito, o fruto do Espírito na sua totalidade, ele venha produzir diariamente. Você produza diariamente. Daí você vai começar a viver diferente. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender,
Porque muitas vezes o diabo usa as pessoas próximas a você para tirar você do foco, para que a vontade do diabo prevaleça e não a vontade do Senhor. Irmão, tem uma palavrinha preciosa, que talvez para você é difícil falar, mas que você, no poder do Espírito Santo, você tem condição de falar. É uma palavrinha com 3 letras, que é não. Não. Talvez porque você tem tanta dificuldade para dizer o não, você tem tomado decisões, mas as decisões caem por terra. Com um convite, com alguém oferecendo algo. Só que se você diz algo que não é aquilo que você quer para a tua vida, você não tem o domínio próprio. O domínio está na mão daquele que te ofereceu. Irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje o domínio próprio está nas tuas mãos, não na mão das pessoas. Aprenda a dizer não. Se vir um convite que vai tirar você da presença de Deus, diz não. É melhor talvez você perder uma amizade do que você perder seu relacionamento com Deus. Qual é mais importante para você? Viver uma vida plena em Deus, ou satisfazer o desejo de um coração de uma pessoa que não tem consciência, não tem um conhecimento, e talvez por aquele momento ele está usando, o diabo está usando para poder te atingir. A Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, mas o diabo usa pessoas para te tocar. Ele não toca, mas ele usa pessoas. Eu tenho certeza de que quando você pisar ali fora, você vai receber um monte de coisas, um monte de propostas, que vai ser contrária àquilo que nessa noite foi pregada. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, e na decisão que você toma hoje, no Espírito Santo. Não é uma aliança que você faz hoje com o pastor ou com uma igreja, é uma aliança que você faz com Deus, crendo que Ele governa a sua vida. Não é mais você. Você simplesmente pegou seu domínio próprio e falou: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu vivo em função do que o Senhor me mostrar, porque eu tenho domínio sobre mim. Isso que você coloca em prática na sua vida, amém? Eu tenho certeza que grandes testemunhos a gente vai ouvir de uma vida mudada e transformada. Lembra, se você tem dificuldade para dizer não, essa palavra é poderosa e ela pode salvar a sua vida, amém? Alegre o coração de Deus, e não o coração de pessoas que talvez estão te dando propostas para desviar você do Deus que nós servimos. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração.